A paz GP, tudo bem? Aqui é a Laís e eu vim compartilhar com vocês a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 12 ao 14. E no início aparece lá Natã contando uma história para Davi, onde tinha uma cidade com 2 homens, um homem rico, um homem pobre. O homem rico tinha de tudo, muitos gados, muitas ovelhas, e o homem pobre tinha apenas uma cordeirinha. Tendo chegado um viajante, o homem rico, ele oferece, nada do que é seu, mas ele oferece. Ele pega a única cordeirinha do homem pobre e oferece e serve a esse viajante. E aí Davi fala, meu Deus, né? Tipo, que absurdo. Brincadeira. Na verdade, ele fala, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E depois o profeta Natã diz a Davi, você é esse homem. Porque ele relaciona com o pecado de Davi, quando ele se envolve com a Batseba, né? Ele que era mulher de Urias. Então, Davi tinha tudo, de tudo, né? E ainda assim, ele escolhe se relacionar com a mulher de Urias. E esse homem, então, não é só Davi, como é nós também, quando nós cobiçamos coisas que são de outras pessoas. Deus, ele já nos deu tudo, nos dá tudo que nós precisamos. E se a gente ainda tem falta de algo, nós podemos pedir ao nosso Pai. E isso me lembra do versículo de Mateus 7:11. Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então, Davi, ele cometeu um pecado de que Deus tinha dado tudo, mas ainda assim ele cobiçou a mulher que não era dele. E ele desagradou ao Senhor. E depois o profeta Natã diz que Deus perdoou Davi, mas que haveria consequência e que a filha dessa relação, o filho dessa relação morreria. Então aconteceu que depois disso, o filho de Davi adoeceu e Davi jejuou, orou, suplicou, implorou, né, a Deus, mas ele ficou realmente, né, abatido. Mas depois de 7 dias, o filho dessa relação morreu. E aí os conselheiros de Davi ficaram até com medo de contar a Davi o que tinha acontecido, porque ele já estava, né, super abalado, abatido, e o que poderia acontecer com ele depois dessa notícia, né? Mas de forma impressionante, Davi já tinha sacado que tinha morrido, que o filho tinha morrido, de fato. E aí Davi se levantou do chão, se lavou, se perfumou, trocou de roupa. E depois, no versículo 20 do capítulo 12, diz, entrou no santuário do Senhor e o adorou. Voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Então mostra aqui Davi reagindo. Ele suplicou tanto, né? E depois que seu filho morreu, de fato, ele se levantou, porque ele diz, né, que o que mais que ele poderia fazer, então. E aí ele adorou ao Senhor. Então ele recebeu aquilo, foi uma consequência do seu pecado, mas aquilo não diminuiria Deus. Deus continua sendo Deus. E muitas vezes nós também podemos estar presos nas consequências e não seguindo em frente. Certamente nós vamos colher de algo, se nós plantamos algo ruim, né? Nós vamos sofrer consequências, mas nós precisamos seguir em frente, não ficar preso nisso. Deus quer que nós sigamos, ainda que nós tenhamos errado. Nós precisamos seguir em frente e ainda adorar ao Senhor, porque Ele não deixa de ser Deus. E depois disso, Davi tem um filho, e esse filho é o Salomão, que a gente vai ouvir bastante nos próximos capítulos. E no capítulo 13, depois de um tempo, Amnon, filho de Davi, ele se apaixona pela sua meia-irmã Tamar.
E no versículo 2 do capítulo 13 diz: Amnon ficou obcecado a ponto de adoecer por causa da meia-irmã Tamar, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível aproximar-se dela. E novamente a gente vê o homem cobiçando, né? Ele queria a sua meia-irmã. Por quê? Porque isso para ele parecia impossível, né? E tal. Então, ele ficou cobiçando, e isso é também uma lascívia, né? Querendo algo que não lhe pertencia. E Amnon tinha um amigo ruim, amigo e primo, né? Que também era primo, que deu um conselho terrível. Então, isso nos mostra como nós precisamos escolher bem as nossas amizades, né? E ele deu uma ideia lá em que resultou em Amnon abusando da sua meia-irmã Tamar. E diz também no versículo 15 que logo depois Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Então disse: levante-se e saia. Então, depois de que tudo aconteceu, aquilo que parecia impossível para ele foi realizado, Amnon ele sentiu uma aversão. Isso é o pecado, é o que o pecado faz. Ele gera uma aversão, mas continua na nossa vida se for apenas um remorso e não um arrependimento verdadeiro. Então, naquele momento, Amnon deve ter sentido um grande remorso do que havia feito, mas não foi um verdadeiro arrependimento, porque é o arrependimento que leva a uma dor genuína pelo sofrimento causado a alguém, e isso culmina em uma mudança de atitude para não cometer esse erro novamente. Então, se nós estamos assim, se sentindo horríveis, né, após acontecer alguma coisa, cair em pecado, tudo, nós precisamos avaliar. Se nós ainda continuamos caindo, é porque não foi gerado em nós um arrependimento verdadeiro. E nós precisamos orar por isso, para que seja gerado em nós, para que a gente se arrependa, ainda que se chegue apenas com remorso, que a gente venha buscar o Senhor. Deus, me ajuda a me arrepender disso. Amém? E eu gostaria de orar por vocês para finalizar. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, oro, meu Deus, para que o Senhor tire do nosso meio toda a cobiça, em nome de Jesus, que a gente se alegre com o que temos e que a gente ore ao Senhor por aquilo que nós não temos, mas nós desejamos, porque nós sabemos que o Senhor é um bom Pai, e se isso for bom para nós, certamente o Senhor nos dará. Então, que a gente venha confiar em Ti e no que o Senhor coloca nas nossas mãos, e que nós venhamos a olhar para as nossas vidas, muito mais do que olhar para a vida dos outros, que a gente venha se satisfazer com o que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.